Aleluia. Que maravilha, queridos. Que coisa boa estar aqui, desfrutando desse tempo no Brasil, com familiares, desfrutando desse tempo aqui com vocês também. A gente acompanhou, né, essa transição da igreja, sempre acompanhando, e é muito bom agora os nossos olhos estar aqui para contemplar o que Deus tem feito neste lugar. Amém? É maravilhoso. Sabe, não... Acompanhar a distância é uma coisa, né? Mas quando você vê, entra, percebe. Sabe, as pessoas perguntam para a gente, qual é a melhor parte da Itália? E eu sempre costumo dizer que a melhor parte da Itália são os italianos. Então a melhor parte da igreja são vocês. Embora isso aqui esteja bonito, aconchegante, né? Mas a melhor parte disso tudo é você. É você estar aqui. É você que embeleza esse lugar. É você que, com a presença do Senhor na sua vida, faz toda a diferença nesse lugar. Amém? E eu quero agradecer ao Senhor por isso, né? Agradecer a pastor Janduí, Eliane, pela oportunidade de estarmos aqui, de servir a igreja também nesse tempo. E todos aqueles que fazem parte, pastores, líderes, né, nós somos muito gratos a Deus, porque essa igreja sempre acompanhou a gente. Não sei se você sabe, mas essa igreja sempre acompanhou a gente, né, e tem sido uma bênção na nossa vida. De muitas maneiras tem nos ajudado, com orações, contribuições, né, tem sido um apoio generoso para fazermos a missão do Senhor. Eu separei uma foto, se puder, por favor, colocar. Foi uma foto recente da nossa igreja, completou 2 anos, agora no mês de outubro. E aqui nós temos uma foto da nossa turma. Na ocasião aí dos 2 anos, o pastor Gleice e o pastor Fred estiveram conosco, ministrando. E você pode ver pelo local. Que local você imagina que é esse? Uma biblioteca, certo? E nós nos reunimos na biblioteca municipal da cidade. A cidade se chama Santeramo in Colli, é na região da Puglia, sul da Itália. Para você localizar no mapa, é só você olhar a bota, que é a Itália. O calcanhar da bota tem uma cidade chamada Bari, e nós estamos ali 30 minutos de Bari. E tem sido assim uma grande bênção a gente ver o crescimento e desenvolvimento dessa igreja. Completou 2 anos e o Senhor tem feito grandes coisas. A Itália é uma terra que já foi tocada por diferentes unções. Porque quando a gente fala sobre a Europa, quando a gente pensa sobre a Europa, você não pode desconsiderar aquilo que já aconteceu. E nós sabemos que muitos moveres do Espírito no mundo saíram da Europa. Saíram da Inglaterra para tocar Estados Unidos, saíram da Alemanha para tocar outras nações, saíram da Escócia para tocar outras nações. Muitos moveres do Espírito saíram a outros continentes. Mas nos últimos anos tem acontecido um mover do Espírito entre os brasileiros para tocar a Europa. Existem milhares de brasileiros tocando a Europa. Portugal, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, Suíça, Itália, tem sido alcançada pelo mover do Espírito. É uma forma dos brasileiros levarem à Europa o fogo do reavivamento. Aquele continente que já foi uma chama poderosa de avivamento para tocar no mundo, agora está recebendo de volta. A Europa foi aquela página, né, que virou, e hoje nós temos uma página muito grande do secularismo. Há um esfriamento muito grande na igreja, mas essa
isso tem sido revitalizado pela chama do Espírito Santo. E são muitos os missionários brasileiros que estão pela Europa. E nós somos apenas uma pequena parte do número grande de brasileiros que estão tocando a Europa. Amém? E a Itália de uma forma especial. O local de onde nós sabemos que veio toda a origem católica. E eu sou grato a Deus, porque eu estou num lugar onde nós podemos colher o que outros plantaram. Sabe, querido, ser missionário, em alguns contextos, é você plantar onde ninguém nunca plantou nada. Ir para países que nunca foram tocados pelo cristianismo é diferente. Mas você ir num país onde já houve a presença ou a menção do nome de Deus, do nome de Jesus, onde há, ainda que pequena, mas uma memória sobre a palavra de Deus, você começa a perceber que ali já houve uma semeadura, e você pode colher coisas dali. Amém? Então, ser missionário, no contexto da Itália, é você colher o que outros plantaram. Essa região que nós estamos é uma região em toda a região da Puglia são cidades pequenas, e as igrejas que estão presentes naquele lugar são igrejas que realmente têm o fogo do Espírito e a palavra da fé. A palavra da fé chegou na Itália muito antes do verbo da vida, mas agora o verbo da vida chegou na Itália também com a palavra da fé. Amém? Para fazer essa nação ser incendiada com o amor de Deus e com a fé. Amém? E você faz parte disso. Amém? Você está aqui, mas você faz parte disso. Sabe, queridos, eu amo missões. Amo. Eu decidi ser um missionário há muitos anos atrás. Foi lá no ano de 1900 e bolinha, né? A Patrícia sabe mais do que eu. Mas no ano de 92, eu decidi ser missionário. E no ano de 93, eu fui para uma escola de treinamento bíblico para me preparar. E no mesmo ano eu conheci a Patrícia, né, e descobri que ela tem essa mesma chama missionária. E desde então a gente tem se envolvido com missões. A minha família é uma família missionária. Eu sou do Rio Grande do Sul, Patrícia é da Paraíba, a Priscila, nossa filha mais velha, é do Piauí, e a Débora é da Bahia. E nós somos brasileiros, portugueses e residimos na Itália. Então nós somos uma família missionária que temos a alegria e o prazer de fazer a obra do Senhor dessa maneira. Amém? Eu quero compartilhar com você algo nessa noite. Eu não sei qual é a palavra que tem levantado no teu coração nesse final de ano. O que você tem percebido da parte do Senhor para que você possa agradecer ao Senhor. Porque quando nós chegamos nesse período do ano, nós temos naturalmente nós fazemos uma avaliação da nossa caminhada, né? Chega no final do ano, nós recordamos de coisas, lembramos dos planos, dos propósitos que fizemos, fazemos uma recordação mental de coisas que nós estabelecemos, se cumprimos ou não, mas deve vir no nosso coração uma palavra de gratidão ao Senhor. Precisa subir ao nosso coração uma palavra de gratidão, que possa expressar aquilo que foi o nosso ano, que possa exprimir o que aconteceu nesse ano. E esse ano, na minha vida, foi um ano muito intenso, de amor maior pela palavra de Deus. Eu sempre fui um jovem, ainda sou jovem, né? Mas nos primeiros anos, muito apaixonado pela palavra de Deus, de querer saber, de querer estudar, de querer conhecer.
E no decorrer dos anos, no desenvolvimento do ministério, aquela sede pela palavra se tornou em ações, né? O ministério precisa ser um reflexo do que você colocou para dentro. O ministério é você fazer, agir com o material que você colocou para dentro, por meio da palavra, por meio do Espírito. Se você não tem palavra dentro, você não vai ter ações fora. Você precisa colocar material para dentro, fortalecer o seu espírito. E uma das coisas que tem acontecido comigo em alguns momentos é de enfatizar no Salmo 119. Eu não sei quantos já leram o Salmo 119. É o maior salmo da Bíblia. São 176 versículos. E algo interessante nesse salmo é porque é um salmo que exalta a palavra de Deus. É um salmo que fala do mandamento, da lei, da promessa, faz menção da palavra de Deus de diferentes formas, diferentes maneiras. E ele é um salmo que é composto, dividido em diferentes refrões, como feito para se tornar uma canção. Ele está dividido em 22 partes que são referências às 22 letras do alfabeto hebraico. E cada uma dessas porções começa com a sequência do alfabeto hebraico. Então é como se fosse uma canção com 22 estrofes de um hino de exaltação à palavra de Deus. E em muitos momentos eu tenho pego esse salmo e tenho lido ele em voz alta e repetido ele para alimentar o meu espírito com essas realidades que estão escritas. Amém? Você já leu o Salmo 119? Amém? Já leu do início ao fim? Não pulou nenhum versículo? O Salmo 119, versículo 105, talvez é um dos bem conhecidos, que fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Sabe, queridos, nós estamos hoje num tempo em que tem acontecido algo muito interessante. É o tempo onde o poder da palavra tem sido diluída pelo sistema do mundo, pelas filosofias. E infelizmente também até mesmo no seio da igreja, dentro da igreja, muitas vezes as pessoas, os líderes, pastores, ministros, têm esvaziado o poder da palavra. A palavra de Deus tem se tornado uma mensagem comum e não uma mensagem sagrada. Tem se colocado uma ênfase maior no humanismo, no homem no centro, e a palavra tem ficado um pouco de lado. E eu quero compartilhar com você algumas coisas sobre uma palavra em grego que se chama aletheia. É a palavra traduzida para verdade. Eu gostaria que você abrisse comigo em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. 1 Timóteo 2, verso 4. Vamos ler verso 3 e 4, que diz assim: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa palavra verdade é a palavra grega
aletheia. E essa palavra aletheia, ela é dividida em duas partes. A primeira dela é que traz o sentido de negação. E a segunda parte é letes, que significa oculto. Então a palavra aletheia significa não ocultamento, não esconder. Então quando você lê na Bíblia, no Novo Testamento, essa expressão verdade, você está lendo que uma palavra que está sendo trazida, sendo desvendada, um conhecimento, algo a respeito que você precisa dar atenção. Jesus disse, João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a aletheia e a vida. Eu sou a verdade. Eu sou aquele que não oculta as realidades. Eu sou aquele que desvenda os mistérios. Eu sou aquele que quando você olha para mim, você conhece o Pai, a verdade. Então essa palavra verdade não é simplesmente ser sincero, falar sinceramente. A palavra verdade fala de descobrir, desvendar as realidades. E quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo e diz, usa essa expressão, que os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ele está dizendo, o desejo de Deus é que você conheça a realidade, que você é nele, as verdades que existem para você viver a realidade do Senhor na sua vida. Você deve conhecer a verdade. Ah, pastor, mas eu conheço Jesus, Ele é a verdade. Você conhece Jesus, que é a verdade. Agora você precisa conhecer a aletheia. Todas as coisas que antes estavam ocultas, que foram reveladas. E você precisa conhecer as verdades que estão reveladas ao seu respeito. Você precisa conhecer as verdades que estão reveladas para o seu presente e aquilo que diz respeito ao seu futuro. A aletheia. O propósito da verdade é retirar algo do oculto, revelar e dar a conhecer. Não é a verdade no sentido de um dogma, mas no sentido da descoberta da realidade espiritual. Amém? Então o Salmo 119 é o Salmo da excelência da verdade. A excelência da palavra. Ele usa vários sinônimos para a palavra, para a própria palavra de Deus. Ele usa o sinônimo como lei, como testemunho, como preceito, estatuto, mandamento, juízo e ordenanças. Então você vai ver no Salmo 119, em cada frase há uma menção da palavra. Em cada frase há uma menção falando do estatuto. Em cada frase há uma menção falando do testemunho. Há uma menção falando da ordenança. É uma exaltação à palavra de Deus, à verdade da palavra. E o Salmo 119 se torna então o centro da nossa vida quando nós lemos. Leia, medite no Salmo 119. Se alimente dessas verdades que ali está escrito. Mas uma das coisas que nós enfrentamos nos dias de hoje, como eu mencionei, é as pessoas tornando aquilo que é denso em algo líquido. Aquilo que é para ser profundo em algo superficial. Aquilo que é para ser intenso em algo frágil. E eu gostaria de fazer algumas citações aqui para você,
a respeito do que a própria Bíblia fala sobre os erros, sobre o uso da verdade. Você é da verdade, amém? Você conhece a palavra da verdade, amém? Mas existem alguns erros que nós devemos cuidar, alguns perigos que nós devemos desviar no que diz respeito à verdade. Em Atos capítulo 20, versículo 30, diz assim: e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. É uma palavra do apóstolo Paulo quando estava se despedindo da igreja, se despedindo dos líderes, e ele disse: olha, tomem cuidado, porque dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Eu pergunto para você, você consegue enxergar isso nos nossos dias? Pessoas que estão torcendo, distorcendo a verdade, que estão apresentando uma fachada bonita da verdade, mas por trás não tem essência, não tem conteúdo. E o apóstolo Paulo está falando para a igreja, e disse: no meio de vocês, não é o mundo que está distorcendo a verdade, porque o mundo não tem compromisso com a verdade. O mundo não tem associação com a verdade. O mundo luta contra a verdade. Mas é entre nós, pessoas que se levantam para distorcer a verdade. Mas diga comigo, isso não precisa dizer respeito a mim. Não precisa ser de respeito a você. Amém? Em Romanos capítulo 1, verso 18, também o apóstolo Paulo falando para a igreja de Roma: a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Então, o segundo perigo é suprimir a verdade, para que prevaleça a injustiça. Os ouvidos das pessoas estão se acostumando com a falsidade, com o engano, com a distorção. E os ouvidos estão se satisfazendo com uma mensagem superficial, com uma mensagem pouco cristocêntrica, porque as pessoas estão suprimindo, estão diminuindo o poder da verdade, o poder da palavra. No mesmo capítulo, no versículo 25, ele diz assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Ele fala aqui um outro perigo: trocar a verdade. Mas você diz: mas pastor, como é que isso é possível? Como é que uma pessoa que se diz cristã vai trocar a verdade? Mas deixa eu dizer uma coisa, isso é muito sutil. O inimigo não se apresenta com chifre, rabinho e o garfo. Né? O inimigo se apresenta de uma forma muito sutil, com uma mensagem sutil. E uma vez que a pessoa cede ou absorve algo que não tem conteúdo,
quando você vê, ela já está trocando a verdade de Deus. A aletheia, aquilo que é revelação, que é conhecimento genuíno, verdadeiro, está sendo trocado por um engano, por uma mentira. As pessoas fizeram isso, e nós vemos que essas mesmas realidades estão se tornando, estão cada vez mais claras nos dias de hoje. E depois no capítulo 2 ainda de Romanos, ele vai dizer no verso 8, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Um outro perigo, rejeitar a verdade. Talvez você já falou uma verdade para alguém, e aquela pessoa rejeitou, deu as costas para você. Porque foi difícil, não foi agradável ela ouvir a verdade sobre os fatos, as coisas, ou até mesmo as coisas relativas a Deus. E a pessoa rejeita. Deixa eu dizer uma coisa, está no direito dela rejeitar. Mas não está no seu dever de evitar, de demonstrar a verdade. Você tem um compromisso com a verdade. Se as pessoas estão rejeitando a verdade, é porque a verdade está sendo dita. Se as pessoas estão rejeitando a palavra, é porque a palavra está sendo anunciada. Então, se você é daquele que está anunciando a verdade, saiba que existirão pessoas que irão rejeitar. Porque quando o semeador saiu a semear, existiram sementes que caíram nas pedras e não frutificaram. Mas existem sementes que caem no bom solo e frutificam a 30, a 60 e a 100 por um. Há uma multiplicação. Mas sabe, não comprometa a verdade de Deus por causa da rejeição das pessoas. Não diminua a verdade de Deus, porque se ela for dura demais para alguém ouvir. O trabalho de um pastor, em muitos momentos, é mostrar uma verdade dura para a pessoa. E a gente sabe que é difícil, porque se você falar a verdade, você sabe que aquela pessoa pode rejeitar o seu conselho. Mas é melhor ficar do lado da verdade, irmãos. Amém? E você falar a verdade de uma forma de ajudar, corrigir, repreender, do que você suprimir a verdade e ganhar a simpatia. Então, queridos, nós estamos hoje num tempo muito peculiar, onde tem sido levantado uma geração que tem pouco compromisso com a palavra da verdade. E uma das coisas que eu tenho acompanhado na vida dessa igreja, não só de hoje, mas de muito tempo, é que nós temos ouvido sempre aqui um compromisso com a palavra da verdade. Desse púlpito tem saído mensagens que têm sido um confronto às realidades dos nossos dias, uma palavra da verdade para confrontar esse sistema, esse mundo. Daqui tem saído palavras que estão dando direcionamento para a sua vida, palavras que estão encorajando você, e eu sei que nessa igreja existe um compromisso com a verdade. Então, queridos, glorifique a Deus pela casa que você está. Glorifique a Deus pelo lugar onde você está sendo alimentado. Agradeça ao Senhor porque você sabe que você tem um pastor e tem pastores que estão comprometidos com a palavra da verdade.
que estão interessados mais em glorificar essa palavra, exaltar essa palavra, estar comprometido com essa palavra, do que abraçar uma outra forma de governo. Amém? Você está sendo guardado, você está sendo protegido, você está sendo chamado para viver debaixo de uma proteção da aletheia. Aqui tem sido revelado, tem sido trazido do oculto as verdades necessárias que você precisa ouvir nesse tempo. É um compromisso com a verdade. E é sobre isso que você precisa alimentar o seu coração. Chego nesse final de ano e eu lembro da palavra que o Senhor deu quando nós começamos a igreja. Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. A igreja é do Senhor. O mesmo que começou é aquele que vai completar. Amém, querido? E eu chego nesse final do ano exaltando a palavra, trazendo à memória a palavra da verdade que me colocou naquela nação. O Senhor começou uma boa obra, Ele vai completar. Eu sou apenas um instrumento desse tempo para as coisas do Senhor, e você é um instrumento para dar continuidade a essa palavra, a esse movimento da verdade. Tiago capítulo 1, versículo 18 diz que nós fomos gerados pela palavra aletheia. Você foi gerado pela palavra da verdade. Você foi gerado por realidades que estavam guardadas em Deus e que no tempo certo se tornou real. E você a conheceu. Você foi gerado por verdades. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz que quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quando você ouviu e creu na palavra aletheia, na palavra da aletheia, nas verdades que estavam ocultas que foram reveladas. Quando você ouviu isso e você creu, despertou no seu coração. E você disse, é assim? Uau! Sabe, queridos, nós estamos num contexto de igreja onde há muita religiosidade. E as pessoas sabem quem é Deus, sabem quem é Jesus. Mas eles ainda não sabem a aletheia. Então a gente precisa ministrar muito sobre o caráter de Deus, para eles aprenderem realmente quem é Deus. Não o Deus distante, não o juiz, julgador, condenador. Mas a palavra da verdade, a aletheia, as realidades, quando se tornam claras, as pessoas abrem os olhos espirituais. Estão sendo influenciadas, estão sendo tocadas, estão sendo salvas. Então, no momento que você ouve, você crê na palavra da verdade que foi revelada ao seu coração, o evangelho que o salvou, você foi selado em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Você é propriedade de Deus, propriedade da verdade, foi selado no teu coração. Você não pode abrir mão do compromisso com a verdade. João capítulo 1, verso 17 diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a aletheia vieram por meio de Jesus. Por meio de Jesus veio a verdade. Por meio de Jesus foi tirado do oculto as verdades espirituais que se tornaram para nós claras. Amém.
Eu quero compartilhar com você, para concluir, uma parábola. Talvez você já ouviu essa parábola, quem não ouviu, vai ouvir. É a parábola sobre a verdade e a mentira. Um dia, a mentira disse para a verdade: bom dia, dona Verdade. A verdade foi conferir se realmente era um bom dia. Olhou para o alto, não viu nuvens de chuva, vários pássaros cantando, e vendo realmente que era um bom dia, respondeu para a mentira: bom dia, dona Mentira. Então a mentira disse: está muito calor hoje. E a verdade, vendo que a mentira falava a verdade, concordou. A mentira então convidou a verdade para se banhar no rio. Despiu-se de suas vestes, pulou na água e disse: venha, dona Verdade, a água está uma delícia. E assim que a verdade, sem duvidar da mentira, tirou suas vestes e mergulhou, a mentira saiu da água, vestiu-se com as roupas da verdade e foi embora. A verdade, por sua vez, recusou-se a vestir com as vestes da mentira, e por não ter do que se vergonhar, saiu nua caminhando pela rua. E aos olhos das outras pessoas, era mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Você precisa estar preparado nesse tempo. Você precisa estar preparado para discernir. Há muita mentira vestida de verdade. Mas há uma verdade que não tem medo de se expor. Há uma verdade que prevalece, e é essa que tem que estar nos seus lábios. É essa que tem que estar na tua boca. Sabe, não aceite os encantamentos do engano. Guarde o teu coração. Não aceite as propostas do engano. Você está revestido da verdade. Não tire essa vestimenta. Cele, no seu coração essa verdade. Guarde o seu coração nessa verdade. Sabe, existe algo para nós nesse próximo ano. Existe algo preparado. Nós sabemos que o tempo da igreja na terra já está contado. Os dias para o arrebatamento estão chegando. Então esse é um tempo que está se intensificando. O engano, a mentira. É um tempo que nós temos que estar alerta. É um tempo que nós precisamos estar vigilantes. Nós não podemos ser seduzidos. Nós somos uma igreja que vai prevalecer até o último dia. Nós somos uma igreja que vai se guardar santa, imaculada, até o último dia. Nós somos a igreja que o Senhor vai buscar e vai dizer: noiva amada, você que se guardou, pura, virgem. Nós somos a igreja que está preparada, aguardando o chamado do noivo, com a lâmpada preparada. Aleluia. Ame a verdade, querido. Ame a palavra da verdade. Sabe, eu quero dar um desafio para você nesse próximo ano. De você fazer um propósito intenso com a palavra de Deus.
uma das opções que você tem é fazer o rema. Se você ainda não fez o rema, se inscreva no rema. Vai ser uma oportunidade para você se tornar mais intenso na palavra. Uma outra opção que você tem é fazer boas leituras. Leia livros que vão edificar a sua fé. Até passei na biblioteca ali e escolhi um para indicar para você. A Palavra Irresistível de Deus. Imutável, irrefutável e poderosa. Quem sabe você pode começar o ano lendo alguma coisa que vai te aproximar mais da palavra. Você pode se tornar mais intenso na sua igreja local, para amar mais a palavra. Mas sabe, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer um compromisso pessoal com a palavra, diariamente. Ter o seu tempo devocional, orando no Espírito, orando com entendimento, mas lendo a palavra. Você precisa estar preparado. Você precisa saber manusear bem a palavra da verdade. Como um ministro que não tem do que se envergonhar, porque conhece a arma que possui, sabe usar. E quando o engano se levantar, a mentira aparecer, você vai dizer: pode parar. Eu sei que você é o engano porque eu conheço a verdade. Eu quero te convidar a fazer esse propósito nesse próximo ano. Ser mais intenso na palavra. Amar a palavra. Uma das coisas que eu fiz como um propósito pessoal na minha vida é: enquanto eu viver, eu quero continuar proclamando essa palavra. Enquanto eu viver. Enquanto tiver fôlego, eu quero continuar amando a palavra e fazendo ela, exaltando ela, para que os povos conheçam a verdade, para que os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? Você pode ficar em pé por um pouco, para nós orarmos.